Olá pessoal, beleza? Professor Matheus aqui. Não, você não entrou no vídeo errado, não é o vídeo do COF, tá bom, galera? Mas, bom, vim aqui para trazer o conhecimento para vocês nesse momento difícil aí que a gente está vivendo, nesse momento de quarentena, né? Mas acima de tudo, e mesmo nesse momento difícil, ainda é um ano muito decisivo para vocês. Vocês ainda vão fazer o vestibular, ainda vão prestar o vestibular. E os profs de vocês vão estar aqui para com certeza ajudar, dar uma mão, facilitar e trazer o conhecimento para vocês, tá certo? Então eu desejo para todo mundo aí muita força, e muito foco e muito estudo. Beleza, galera? Então, sem mais delongas aí, abraço a todos aí, já faz tempo, tô com saudade de todos vocês, para ter certeza. Vamos começar a nossa aula. Hoje a aula é a frente A, né? A frente A História Antiga e História Moderna. A aula nossa ali vai ser a quarta aula de vocês. Hoje a gente vai continuar na História Antiga Oriental. Nós vamos falar aqui sobre hebreus, fenícios e persas, tá? Dando continuidade à nossa aula de Mesopotâmia e de Egito, beleza? Então, vamos começar aqui, hebreus, fenícios e os famosos persas. Vamos começar pelo povo hebreu. Povo hebreu, muito importante aí, as discussões que a UniOeste traz sobre o povo hebreu, porque o povo hebreu está envolvido aí, além de ser a base cultural e religiosa das nossas maiores religiões monoteístas hoje, o povo hebreu está envolvido num conflito que está aberto hoje desde 1948, tá? Que seria ali a guerra de Israel contra a Palestina. Certo, senhores? Então, a UniOeste, entre outros vestibulares que vão falar sobre conflitos árabes, acabam pegando bastante na história dos hebreus, que é bem crucial para nós entendermos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o povo hebreu. Já falei para vocês, já que eles estão no conflito da Palestina, né? Eu vou pegar aqui a minha caneta, né? O marcador aqui de caneta. Vamos falar aqui a localização do povo hebreu. Palestina. Ele não se origina na Palestina, tá bom? Eles começam lá na Mesopotâmia. Sim, o povo hebreu começa o seu ciclo, a sua vida na Mesopotâmia, na cidade de Ur, aonde o pai dos hebreus, também conhecido como Abraão, recebe uma mensagem divina para que ele leve seu povo até a terra prometida por ele, por Deus, que seria a Palestina, ou para eles, Canaã, a terra prometida aos hebreus, tá certo? Então, a história deles começa na Mesopotâmia e o território deles, a localização deles é a Palestina. Economia não foge muito daquilo que a gente já falou sobre os mesopotâmicos e os egípcios, tá? A economia deles é a agricultura e pastoril, tá? A base da economia deles, tá? A organização política deles aqui difere um pouco, tem uma divisão bem interessante aqui, que ela começa no patriarcado, né? O período dos grandes patriarcas que vão guiar o povo hebreu até Canaã. Depois que eles chegam em Canaã, eles vão se organizar em forma de juizado, os juízes, tá? A gente vai falar aqui sobre as tribos e os líderes delas, o juizado. E por final, vira então uma monarquia, com um rei conhecido lá, que é o rei Salomão, tá? A cultura. Bom, a base aqui que nós temos de conhecimento, o acervo cultural, inclusive o acervo histórico, a grande fonte histórica da passagem dos hebreus pela terra, vai ser a Bíblia, né? A Bíblia aqui que conta a história dos hebreus, a Bíblia, o Antigo Testamento, primordialmente, que conta toda a história de Abraão andando no deserto, chegando para o Egito. Sim, essa é a história dos hebreus, tá? A história dos hebreus é aquela história bíblica que muitos de nós, a maioria de nós, conhecemos, por sermos, grande parte, povos cristãos, tá certo? Monoteísmo, a religião dos caras é monoteísta, eles acreditavam em um único Deus, né, que era Deus, inclusive, um dos primeiros a inaugurar essa ideia de monoteísmo. Teve um pouquinho também no Egito, sim, por um tempinho, mas os hebreus foram ali os grandes idealizadores, os grandes usuários do monoteísmo ali pela primeira vez na sua religião ali, o judaísmo, tá? Que hoje dá nome a eles, tá? O judaísmo é a grande religião do povo judeu, do povo hebreu, né? Judaísmo, esse que é muito importante para nós, já que é graças ao judaísmo que nós vamos ver ali as três grandes religiões monoteístas que existem hoje. Temos o judaísmo, logo em seguida nós vamos ver lá com o nascimento de Jesus Cristo, alguns judeus se converteram a uma outra religião, que nós vamos chamar de cristianismo. E depois, lá com Maomé, para o ano 600 depois de Cristo, nós vamos ver o surgimento do islamismo. Sim, essas duas religiões aqui, meus queridos, tiveram a base no judaísmo. Tudo começa com os povos hebreus. O judaísmo é muito importante
para essas duas religiões, tá certo? Questõezinhas de vestibular sobre isso, então é importante a gente estar ligado. Galera, vamos começar a história dos hebreus aqui. O primeiro período deles, o patriarcado, tá? O patriarcado aqui vai contar a história de Abraão e dos seus sucessores. O que eles vão fazer? Abraão recebe uma mensagem divina. A mensagem que fala para levar o seu povo até a terra prometida, Canaã. Abraão começa a sua história, a sua viagem, em Ur, a cidade de mesopotâmica de Ur. Logo em seguida, Abraão vai começar sua peregrinação para Harã e depois vai descer até chegar no Egito. Nós vamos ver várias passagens até que o povo hebreu chega finalmente ali em Canaã, certo? A terra prometida deles. Esse transcurso, esse período de transcurso do povo hebreu da Mesopotâmia até a terra prometida Canaã é o que nós chamamos de período de patriarcado. Por que patriarcado? Porque esse povo é guiado pelos patriarcas, tá? A gente vai ver lá Abraão, Isaac, Jacó, essa galera que está na Bíblia, eles são conhecidos como patriarca, que vão guiar. Depois até Moisés, naquele período do Egito, né? Que é uma passagem muito importante. Os hebreus vão acabar sendo presos no Egito por algum tempo e vai ser um dos patriarcas mais famosos deles, né, depois ali de Abraão, que vai liberar o povo hebreu do Egito. Moisés. Moisés, e é toda aquela história dos 10 mandamentos, as pragas, ali essa famigerada história do Êxodo, tá? Onde Moisés consegue livrar seu povo da escravidão do Egito. E depois disso eles ficam presos no deserto, eles ficam perdidos no deserto, e é neste momento aqui do Êxodo que nós vamos ver uma coisa muito importante acontecendo. O primeiro código de leis escrita dos hebreus vai surgir. Os 10 mandamentos. Para a questão jurídica dos hebreus, é muito importante, porque surge aqui, então, o seu primeiro código de lei. Certo? Senhores, passando aqui, nós teremos o famoso período dos juízes, o juizado. O juizado acontece quando os patriarcas conseguem chegar finalmente até a Palestina. Chegando na Palestina, que para eles era Canaã, a terra prometida deles, eles vão ter um pequeno probleminha. O pequeno probleminha dele era com este povo aqui, os conhecidos como filisteus. Na Bíblia, sim, nós vamos ver lá os filisteus. Os filisteus, eles já estavam lá. Opa, desculpa aqui pelo pequeno errinho ali, ó. Acabei borrando a situação toda, né? Os filisteus, eles já estavam na terra prometida dos hebreus, tá certo? Então vai começar o quê? Vai começar a configurar uma configuração de guerra, tá? Os filisteus e os hebreus vão entrar em choque, em conflito. E para que os hebreus pudessem vencer isso, eles vão se organizar em tribos, conhecido como 12 tribos, tá? E aí começa o período dos juízes. Por que juízes, professor? Porque basicamente cada uma dessas tribos vai ser liderada por um juiz. E assim, finalmente, os hebreus conseguem vencer os filisteus, tá? Passando aqui, depois que os hebreus finalmente vencem os filisteus, eles vão ter que se organizar num estado. Lembrando aquela aulinha que a gente falou ali sobre Mesopotâmia, a gente vai ver que o estado surge por essa necessidade de organizar a questão militar e também o excedente de produção. E aí eles se organizam no estado. Começa então o período dos reis, a monarquia hebraica. Grande personagem, um personagem de destaque da monarquia hebraica, sem sombra de dúvidas, vai ser Salomão. O grande rei Salomão, importante, passagens bíblicas dele ali, nós vamos ver que ele vai construir o templo do rei Salomão. Ele também vai ser criticado pela cobrança de impostos, mas um ponto que nós temos que falar sobre ele aqui na questão histórica é que ele consegue manter a unidade do povo hebraico. A monarquia hebraica vai ficar muito unida, muito sólida durante o período do rei Salomão. Mas, depois da morte dele, nós vamos ver que o povo hebreu não vai conseguir se manter tão unido assim. Nós vamos ver problemas que vão terminar ali no ano de 926, com a famosa cisma hebraica, com a divisão da monarquia hebraica em dois grandes reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa é a cisma. Israel vai ser o primeiro reino a ser conquistado por povos estrangeiros. Então Israel acaba caindo na mão ali de um povo mesopotâmico também. E Judá? Judá vai continuar, mas também vai ser dominado. Judá vai ser dominado por alguns povos, tá? Nós vamos começar aqui falando dos próprios mesopotâmicos. Os caldeus, a gente falou isso aí na aula que nós falamos de Mesopotâmia, desculpa. Os caldeus vão ser um dos primeiros povos ali, vai ser o primeiro povo a dominar os povos judeus. Passagem bíblica ali, o cativeiro na Babilônia, desculpa,
o cativeiro na Babilônia, que vai ser aquela passagem onde o rei Nabucodonosor II prende, invade a Palestina e prende os judeus ali no seu reino, tá? E depois nós passamos para outros domínios. Por exemplo, o domínio persa. Os persas vão também dominar o povo hebreu, o povo judeu agora, já que eles são do reino de Judá. Passando do povo persa, nós vamos ver lá a Macedônia também dominando o povo hebreu. Os macedônicos também vão dominar o povo hebreu. E no final, para nós, um dos mais importantes, que vão dominadores ali do povo judeu, vai ser Roma. Senhores, Roma vai ser um dos últimos a dominar o povo hebreu, tá? E o povo hebreu nunca vai gostar do domínio romano. Eles vão fazer vários conflitos, eles vão entrar em choque diversas vezes com Roma. E dentro da religião hebraica tinha lá as suas figuras messiânicas que viriam salvar o povo hebreu do domínio romano. É nessa, digamos, nessa situação que surge Jesus Cristo como um dos grandes salvadores. Existe uma pequena divisão ali entre os judeus que acreditam em Cristo, os cristãos, né? E aqueles que não vão acreditar em Cristo vão continuar sendo ali judeus. O que acontece é, revoltas constantes dentro do Império Romano vai levar com um choque, um conflito entre romanos e judeus. No final, os romanos decidem por espalhar os judeus por toda a Europa, ou melhor, por todo o domínio romano, que nessa época compreendia grande parte da Europa, tá? Então nós vamos conhecer aqui a famosa diáspora hebraica, que acontece no ano 70 depois de Cristo. Muito importante porque ela tira os hebreus da sua terra, os romanos vão tirar os hebreus da sua terra e vão espalhar esses hebreus por vários cantos da Europa, por vários cantos do seu domínio. Então eles rola um espalhamento, uma diáspora do povo hebreu. Beleza, galera? Isso aqui é só pra gente fixar, tá? É um mapinha mental pra gente entender, tá? Ele vai falar um pouquinho aqui de todas as fases políticas do povo hebreu, né? Olha só, você tem o patriarcado, você vai ter o juizado e você vai ter a monarquia, beleza? Aqui tá um passo a passo de tudo, ó. Tudo começa com os patriarcas. Abraão, o pai dos hebreus, veio da onde? Veio de Ur, é uma cidade mesopotâmica, tá? Nós vamos ver aqui que vai conduzir o povo até a Palestina, Canaã, tá certo? Mas ele acaba batendo aqui no Egito, né? Ele é sucedido por José, né, que é o cara do Egito aqui, que vai entrar no Egito junto com os Ixos e vai terminar numa escravidão, né? Quem tira o povo hebreu da escravidão no Egito? Aí surge Moisés, né? Moisés que vai conseguir fazer a fuga, né? O êxodo, e vai ficar perdido aqui no deserto. E nós vamos ver que Jeová, Deus, manda para ele os famosos mandamentos no deserto, né? Depois disso, nós vamos ter ali a chegada deles em Canaã e começa o período do juizado, né? Juizado, a união aqui entre questão militar e religiosa, né? Nós vamos ver um grande líder aqui, Josué, não vou entrar muito nesses detalhes, né, do juizado, porque são muitos líderes. Ele vai conseguir ali retornar e conquistar a Palestina, combatendo tanto cananeus e principalmente os filisteus, vão ser combatidos. Esses conflitos vão gerar uma necessidade de organização. Essa organização vai gerar um Estado monárquico. A monarquia, basicamente a monarquia hebraica é dividida ali entre os três grandes reis, né? Saulo, Davi e o famoso rei Salomão aqui, uma explicaçãozinha um pouquinho aqui do rei Salomão, eu coloquei para vocês. E depois do governo do rei Salomão, nós vamos ter aquele problema que eu falei para vocês aqui da cisma. Vai ser dividido, tá? Esse reino, essa monarquia vai acabar sendo dividido em Israel, que é dominada pelos assírios, é aquele do norte lá que nós falamos, e depois o reino de Judá, que acaba sendo dominado ali pelos babilônicos, né, cativeiro na Babilônia, que eu falei para vocês, e depois vai ser dominado pelos persas, pelos mesopotâmicos e finalmente pelos romanos, tá? Dos romanos, 70 depois de Cristo, nós vamos ver lá a diáspora, onde eles são espalhados. E aqui nós vemos um problema que vai nascer em 1948. Esse povo, depois de Adolf Hitler e todo o Holocausto, vai querer retornar para suas terras, o que eles vão chamar de Estado de Israel. Vai ser criado, né, todo o movimento sionista, o retorno. Esse Estado de Israel vai iniciar o conflito entre judeus e palestinos. Então é basicamente um organograma, né? Parece um pouco confuso, mas não é, tá certo? É bem sossegadinho. Aqui vai trazer toda a nossa discussão sobre a organização hebraica. Desculpa a moto. Felizes, pessoal.
Não vou me aprofundar aqui, não vou me demorar muito nos fenícios, tá? Fenício é bem tranquilo. Aonde se localizam os fenícios? Hoje eles se localizam no atual Líbano, tá? Aqui, ó, nessa região que a gente compreende hoje como Líbano. São povos navegadores, os fenícios são navegadores e a sua economia é o comércio. Eles se dedicam muito ao comércio marítimo, tá certo? Eles são exímios navegadores. Então, a sua economia é uma economia comercial, mercantil, coisa que já difere dos outros povos, né, que a gente falou até agora, e eles são monetarizados, eles têm a ideia de moeda, de dinheiro. Eles vão se organizar também em cidades-estados, tá? Ó, criançada, cidades-estados, a gente já falou sobre cidade-estado. São cidades que têm autonomia, o governo próprio, a forma de governar própria. Só que aqui tá a diferença deles, eles são talassocratas. O que é talassocracia? Talassocracia é quando a sua aristocracia, o topo, né, da sua sociedade, ela se dedica ao mar, ao comércio marítimo. Isso é uma talassocracia. Quem governa a sociedade, quem está no topo da pirâmide social, é basicamente navegadores ou comerciantes marítimos. Isso se deve por causa da região do Líbano, ali aquela região é muito montanhosa, tem bastante madeira, mas para o cultivo é muito difícil, para a agricultura é muito difícil. Então, desde o início aqui nós vamos ver que esses povos vão acabar se lançando no mar Mediterrâneo, sendo um dos maiores navegadores que existiram nessa época. Eles vão criar várias colônias em vários locais distintos, no norte da África, na Europa, né, vai ter algumas regiões. Eles vão subir, inclusive, vai sair da Península Ibérica e vão subir. E basicamente, esses são os povos fenícios, navegadores, tá certo? Com economia. Parte importantíssima deles aqui, da cultura, eles são politeístas, tá? Cada cidadezinha, cada cidade-estado tinha um deus que adorava, né, que eles adoravam, mas no final eles misturavam tudo e tinham sim um panteão de deus politeísta. Eles vão ter o alfabeto, muito importante também, criançada, não se esqueçam, eles vão ter o alfabeto fonético. Falamos de alfabeto fonético, falamos dessa diferença de alfabeto fonético e alfabeto criptográfico, né? Pictográfico, desculpa. Então aqui, ó, eles vão ter o alfabeto fonético aqui para vocês, ó, se vocês quiserem pausar e brincar um pouco de escrever o nome aqui no alfabeto fonético deles. Para que eles vão inventar um alfabeto fonético? Já falamos sobre isso. Comércio, tá? É importante, facilita o comércio. Um alfabeto onde todos podem compreender e é fácil de ser compreendido. Senhores, passando aqui pro persas, tá? Os persas que são mega importantes para nós, porque a gente vai estudar daqui a pouco os gregos, e os persas e os gregos vão acabar, ó, se bicando, tá certo? Origem dos persas, Planalto do Irã, criançada. O Planalto do Irã, ali onde fica o Irã hoje, vai ser o lar dos persas. Política dos persas, eles vão ter uma monarquia despótica, onde o rei manda, é a autoridade central. A economia deles também é agrária, também tem a questão do pastorio, mas vai ser um destaque deles o comércio, tá? Vai ter uma moeda muito importante que vai ser criada no Império Persa, que é importante ser lembrada, tá? Então o comércio, mega importante. Duas questões, a questão do trabalho, tá? Importante mesmo. Servidão coletiva, já comentamos o que é servidão coletiva, então vocês já estão cansados de saber. Desculpa o riscão feio aí, vai ficar aí. E também tem a famosa forma do trabalho escravo, a escravidão. Tome cuidado aí com o conceito de escravidão, tá? Lembra daquela questão que eu falei para vocês da escravidão antiga, por guerra ou por dívida, certo? Sociedade estamental, ou seja, a sociedade deles é dividida em estados ou estamentos, tá certo? Nós vamos ver uma aristocracia, né? O rei vai estar aqui em cima, e para baixo nós vamos ter nobres, sacerdotes, camponeses lá embaixo, e no fim os escravos. A base da sociedade, a base dessas sociedades ali são escravidão e campesinato, né? Lembrando, modo de produção asiático do Marx. Galera, a relação dos persas, o surgimento dos persas está ligado com outro povo. Persas são povos ali indo-europeus, tá? Eles são arianos, povos arianos indo-europeus, que iniciaram sua fixação há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Encontraram um território fértil que seria o Planalto do Irã. E começam a fazer agricultura
e pastoreio. Bom, até aí nada de surpreendente, né, professor? Tudo isso, Mesopotâmia, Egito, todos esses povos começaram a fazer essa fixação no meio da Europa, acharam terra fértil, blá, blá, blá. Fantástico. Qual que é a grande diferença? Nós vamos ver que os persas, eles não são um povo só. Esses povos indo-arianos, esses povos arianos aqui, existiam vários. E aqueles que se fixam no Irã, no planalto do Irã, são dois: os medos e os persas. Qual a diferença? Os medos, eles vão se fixar no norte do planalto. Já os persas, eles se fixam ao sul do planalto, perto do Golfo Pérsico, tá? Então, basicamente você vai ter uma divisão aqui. Eu vou desenhar aqui a Pérsia, né, o início do planalto do Irã, e basicamente você vai ver o quê? Nós vamos ver aqui os medos vindo e se fixando aonde? No norte. E os persas, por sua vez, acabam se fixando ao sul do planalto do Irã. Por muito tempo, os medos, que são do norte do planalto do Irã, dominaram toda essa região, inclusive os próprios persas. E aí nós vamos ver aqui, ó, de 625 a 585 a.C., os medos dominam os persas. Até a chegada deste homem, Ciro. Ciro I, o primeiro rei da Pérsia, tá? Ciro I vai ser muito importante porque ele vai unificar todos os povos persas, todas as cidades persas. Ele vai unificar todo mundo no seu governo e falar: galera, vamos acabar com os medos, vamos vencer nossos medos. Badum, tss, tá? O que vai acontecer? Eles vão dominar os medos, tá? Eles vão dominar, vão destruir os medos e vão começar a criar um grandioso império. A partir do momento que eles dominam os medos, ninguém segura mais os persas. A gente vai ver que eles vão se expandir. Aqui, ó, depois que eles dominaram os medos, depois que eles dominaram o planalto do Irã, Ciro, não satisfeito com isso, vai começar a dominar aqui a Ásia Menor, a Mesopotâmia, a Palestina, e vai começar a comer todos esses territórios. É interessante que Ciro, ele tem uma política tipo de amistosa com os povos dominados. Ele não vai criar conflito, ele não vai impor a cultura, não. Ele só desejava o pagamento de impostos e respeito ao Estado. Tirando isso, você podia manter sua cultura, você podia manter seus antigos chefes, inclusive. Só respeite ao rei da Pérsia. Mas, tirando isso, o resto era bem tranquilo. Depois da morte de Ciro vem Cambises. Resumindo, Cambises, bem simples, ele vai dominar o Egito, tá? Essa é a parte principal de Cambises. Ele consegue aqui dominar o Egito e ele vai querer se coroar faraó do Egito. Qual é o problema? Os sacerdotes vão achar isso bem desnecessário. Os sacerdotes persas vão achar que isso é tipo um golpe de estado e etc. No final, Cambises acaba morrendo misteriosamente, provavelmente envenenado por uma trama palaciana, certo? Porque ninguém queria que um faraó fosse rei da Pérsia. Era para ser o contrário, entendeu? Os persas dominaram o faraó, não o faraó dominar os persas. Afinal, Cambises tem uma passagem bem curtinha aí. Chegamos no principal, no primordial, um cara chamado de Dário, Dário I. Dário I ele vai entrar num momento de revolta dentro do Império Persa. Ele esmaga todas as revoltas. Dário é um cara ali importantíssimo, porque ele é dominador, ele é conquistador, ele é estrategista e um ótimo administrador. Por quê? Porque Dário vai pegar um dos maiores impérios do mundo nessa época. E ele vai perceber que tem muito povo sob o domínio dele. E ele precisa organizar tudo isso. Então, nós vamos ver que para organizar e facilitar o sistema de troca, o sistema de comércio dentro do Império Persa, Dário vai criar a famosa Dárica, as moedas do Império Persa. Opa, desculpa. Aqui, ó. As moedas, o Dárico, vai dinamizar muito o comércio. Agora tem uma moeda. Monetização facilita muitas coisas. Depois, ele vai perceber que, cara, é difícil se deslocar, é difícil deslocar tropa. E o Império Persa é um império que está constantemente invadindo, dominando, conquistando. E para facilitar tudo isso, ele vai começar a construir estradas. Ele vai abrir estradas entre cada um dos domínios do Império Persa. Essas estradas são usadas para deslocamento de tropa. E quando não tem, vai ter lá envio de mensagens, quando não tem guerra, e facilitação depois do comércio. Porque eles vão seguir por essas estradas, é muito mais fácil de fazer comércio, tá certo? Outra coisa, para administrar o seu governo, ele vai perceber que ele tem um território gigante, o império é enorme, eu vou mostrar depois para vocês o mapa. Ele vai construir, ele vai separar o império dele em satrápias.
Satrápias nada mais são do que regiões para serem administradas. Então, cada satrápia vai ter um administrador dela. Cada satrápia deve pagar impostos para Dário. E esses impostos vão ser cobrados por um cargo público criado por ele, chamado de Olhos e Ouvidos do Rei. Então, constantemente, esses olhos e ouvidos do rei andavam pelas satrápias, cobravam impostos e davam esse imposto para Dário I. E assim Dário vai ser um ótimo militar, que vai dominar muita coisa, ali, ó, Trácia e a Macedônia, tá? Outra coisa, ele vai ser um ótimo estrategista de guerra, ele vai ter toda uma administração e urbanização, e ainda ele vai conseguir manter a unidade, o controle sobre seu domínio, tá? Então lembre-se lá, Dário Satrápia, lembre do Dárico e lembre dos olhos e ouvidos do rei, tá? E as estradas, famosas estradas de Dário. Qual é o declínio de Dário? Qual é a grande criptonita de Dário? A pedra no sapato. Um povinho que estava nascendo na Península Balcânica, os gregos. Os gregos estão nascendo na Península Balcânica e Dário começa a empreender uma conquista, uma dominação sobre esse povo. E ele vai acabar se esbarrando e percebendo que esse povo minúsculo não era tão minúsculo assim. E apesar de ter um tamanho muito menor do que o grande Império Persa, eles vão contar com estratégia de guerra, armas e principalmente um grandioso treinamento militar, tá? E esse vai ser o fim de Dário, a derrota dele contra o povo grego. Na sucessão segue seu filho Xerxes, que é interpretado por Rodrigo Santoro no filme 300, né? Xerxes vai herdar todo o império do pai. Ele, ao contrário do pai, não vai ter uma tolerância, ao contrário dos antigos imperadores. Ele vai impor a religião aos povos dominados. Ele vai ter a mão, um pulso mais firme. Ele vai tentar fazer o que o pai dele não conseguiu, dominar a Grécia. Não consegue e acaba sendo assassinado ali numa conspiração. Graças a Xerxes, os persas desistem da ideia de dominar os gregos. Fogem, correm para se esconder na Pérsia. E lá nós vamos ver o último rei, Dário III, o último rei da Pérsia. Dificuldades para dominar, o Império Grande está ruindo, eles não conseguem conquistar direito, ele não consegue nem sobreviver, ele não consegue administrar o império dele. A luta consecutiva contra os gregos causou danos incríveis no Império Persa. E finaliza tudo com a dominação pelos macedônicos, né? Os macedônicos ali com nomes que a gente vai estudar mais para frente, como Felipe II e aqui no caso Alexandre o Grande, vão acabar passando o carreto e dominando ali os persas, tá certo? E assim termina a história persa. E assim termina a história do Antigo Oriente, tá certo? E aqui nós vamos ver as partes importantes aqui da cultura. A cultura deles vai ser o que nós chamamos de zoroastrismo, a religião dele é Zoroastra. Ela é uma religião dualista, existe um deus do bem e um deus do mal, tá? É uma religião ali onde há dois deuses, então é um dualismo, não é é um politeísmo, existem mais do que um deus, não é um monoteísmo, só que é um deus do bem, um deus do mal. Isso aí vai originar, inclusive, a nossa ideia de céu, o inferno depois, tá certo? E aqui tá toda a extensão do grandioso Império Persa até o seu fim. Certo, galera? Bom, por hoje é isso, tá, pessoal? Tudo que eu tenho para dizer nessa aula é isso aí. Vou estar disponibilizando aí umas atividadezinhas para vocês fazerem, né? E muito obrigado. Tô com saudade de vocês, tá certo? E força, tamo junto. E o que vocês precisarem, é só mandar pro professor aqui que eu vou estar respondendo vocês.